Olá pessoal, vamos ao nosso último vídeo dessa etapa da nossa disciplina, que é o vídeo que vai concluir o nosso assunto lógica proposicional. Então, como eu havia colocado para vocês naquele primeiro vídeo de abertura da disciplina, nesse curso de lógica matemática nós vamos trabalhar com três lógicas. A lógica proposicional, que é essa que a gente encerra agora, também conhecido como lógica clássica. Essa lógica é a base para o estudo das demais lógicas, por isso que ela vem primeiro. Depois a gente vai realizar o estudo da lógica de predicados. A lógica de predicados, ela, em muitos aspectos, ela se assemelha à lógica proposicional, porém ela tem mais recursos semânticos. Então, através da lógica de predicados, nós seremos capazes de representar conhecimentos que na lógica proposicional nós não tínhamos condições, dado o fato do alfabeto da lógica de predicados ser mais rico do que o alfabeto da lógica proposicional. E para finalizar a parte de lógicas, nós vamos finalizar com o estudo, será um estudo introdutório, na verdade, da chamada lógica das modalidades, também conhecido como lógica modal. Para fechar a nossa disciplina, para fechar o nosso curso de lógica matemática, eu vou também trabalhar, isso serão pouquíssimas aulas, né? Uma introdução à álgebra booleana. Esse estudo da álgebra booleana vai ser muito importante na disciplina de circuitos digitais, que vocês que são estudantes do curso de Ciência da Computação da UVA irão ter no segundo período, ok? Então, nós agora vamos encerrar uma etapa do nosso curso, tá certo? Bem, no vídeo anterior nós vimos o sistema de dedução, conhecido como tabuleau analítico. É um sistema que nós utilizamos para verificar a validade de um argumento, né? Verificar se uma determinada fórmula é ou não é uma teoria. E esse sistema de tabuleau semântico, ou melhor, tabuleau analítico, ele é um sistema de inferência baseado em refutação. O que a gente vai ver agora também é um sistema de inferência baseado em refutação. Mas para isso nós precisamos primeiro preparar o caminho. Ou seja, é necessário a gente conhecer alguns termos, certo? Antes da gente chegar na resolução propriamente dita. Portanto, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as chamadas formas normais. Então, uma fórmula está numa forma normal se ela atende determinadas propriedades, ou seja, se ela vai possuir determinadas propriedades. Em geral, as fórmulas não estão normatizadas, tá bom? Então, em geral, a gente está trabalhando com fórmulas que não são normatizadas, mas para determinadas ações, né, como por exemplo, para utilizar o método da resolução, certo? O método de inferência da resolução, é preciso pegar essa fórmula que estava não normatizada e passar por um processo de transformação, vamos dizer assim, que nós chamamos de normalização, tá bom? Bem, existem diversas normalizações, existem diversas formas normais. Porém, o nosso estudo agora vai se concentrar em apenas dois tipos de formas normais, que serão a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. Vocês vão observar que quando uma determinada fórmula ela está normatizada, seja como forma normal conjuntiva ou forma normal disjuntiva, ela não tem os conectivos da condicional, nem muito menos da bicondicional, ficando somente com os conectivos da negação, da disjunção ou da conjunção, certo? Ficaram somente esses três conectivos. Bem, talvez vocês lembrem que em um momento passado eu comentei com vocês, ou nesses vídeos ou nos nossos encontros síncronos, que é perfeitamente possível nós trabalharmos com apenas dois conectivos. Então eu posso ter um conjunto reduzido de conectivos e através desse conjunto reduzido simbolizar qualquer fórmula. Basta que eu utilize as chamadas equivalências notáveis, que foi assunto de outros encontros, de outros vídeos passados, e realizar substituições, tá bom? Então isso são coisas que a gente viu anteriormente, mas que vocês não devem esquecer jamais, porque, como eu falei em outros vídeos, nesse nosso estudo da lógica proposicional, da lógica de uma maneira geral, tudo aquilo que você aprende num determinado ponto da disciplina
poderá ser utilizado, poderá ser útil em um outro momento, ok? Bom, uma vez feitas essas apresentações, vamos agora para os nossos slides, né, para a gente conhecer de forma mais elaborada o que vem a ser essas formas normais, conjuntiva e disjuntiva. Vamos passar aqui para o nosso slide, né, para ficar mais interessante. Bom, então cá estamos nós no nosso slide. Bem, pessoal, então cá estamos nós nos nossos slides para a gente ter nossas primeiras noções do que vem a ser as formas normais. Bom, nós vamos começar com a forma normal conjuntiva. A forma normal conjuntiva também é conhecida como forma clausal, certo? Então, no frigir dos ovos, o que a gente vai concluir é que nós vamos poder transformar nossa fórmula da lógica proposicional em um conjunto de cláusulas, tá bom? Então, por isso que ela recebe esse nome de forma clausal. Então, vamos lá entender aqui um pouquinho. A forma normal conjuntiva, também conhecida como FNC, ela também é chamada de forma clausal. Ela é empregada no método de inferência chamado resolução, como eu havia falado para vocês na introdução deste vídeo, né? E ela serve de base à programação lógica e à linguagem de programação Prolog. Então, um ponto importante que merece a gente fazer uma pausa, né? Então, muitas vezes um estudante de uma disciplina essencialmente teórica, como é lógica matemática, fica se perguntando, onde é que eu vou usar isso aí? Onde é que eu vou usar esse conhecimento na prática, né? A boca do estudante é perguntar onde é que a gente aplica isso na prática. Bom, no caso da forma normal, né, da FNC, vocês vão utilizar num campo da computação, claro, um campo teórico chamado programação lógica. A programação lógica ela é muito utilizada como base para projetos de inteligência artificial. Então, existe um campo da inteligência artificial que se vale dos formalismos que são desenvolvidos na programação lógica. E existe uma linguagem de programação voltada para o desenvolvimento da inteligência artificial, chamada Prolog, que muito provavelmente vocês que são estudantes do curso de Ciência da Computação da UVA vão estudar no nono período, que é o período onde a gente tem inteligência artificial, deverão estudar essa disciplina. Talvez comigo, talvez com outro professor. Eu já ministro essa disciplina, tá bom? Pode ser que venha a ser novamente comigo, certo? Então, o Prolog, o mecanismo de inferência dele, utiliza esse processo chamado resolução, né? Esse método de inferência chamado resolução. Mas a gente vai deixar esses aspectos para um outro momento, né? Quando vocês estiverem em inteligência artificial, tá bom? Vamos focar no nosso ponto aqui que são as formas normais conjuntivas. Bem, aqui diz também que a maioria, aliás, a FNC também é usada como formato de entrada da maioria dos algoritmos de verificação de satisfazibilidade. Então, esses algoritmos são muito utilizados para verificar o quê? Verificar se determinada fórmula é satisfazível ou não, certo? Lembrando, uma fórmula é satisfazível se ela possuir alguma interpretação igual a V ou T ou verdadeira, né? Então, se eu tiver uma fórmula que tenha pelo menos uma interpretação que seja verdadeira, né? Então eu posso dizer que essa fórmula é satisfazível, certo? Se todas as interpretações dela forem verdadeiras, forem T, então ela é uma tautologia. Se nenhuma for verdadeira, então ela é uma contradição, certo? Então isso foi uma breve revisão de algo que a gente já viu também em vídeos anteriores e também nos nossos encontros síncronos, tá bom? Então é aí que está a serventia da forma normal conjuntiva, tá bom? Bem, mas a gente falou de cláusula, né? E falta a gente definir com mais precisão o que vem a ser uma cláusula, né? Do ponto de vista estritamente formal, né? Uma cláusula é uma disjunção de literais. Então vejam bem, disjunção de literais. O que é que isso quer dizer? Vocês devem lembrar que um literal é um símbolo proposicional, certo? Um símbolo proposicional que ele pode ser negado ou não, certo? Por exemplo, um símbolo proposicional P, um símbolo proposicional Q, uma negação de R, né? Isso daí é um literal. Uma conjunção é um literal? Não, não é um literal. Uma disjunção é um literal? Também não é, tá certo? Um literal é um símbolo negado ou não negado, certo? E quando eu falo símbolo, eu estou me referindo a símbolo proposicional, que são os nossos átomos das fórmulas da lógica matemática, correto? Voltemos aqui para o nosso slide para a gente continuar.
Então, essa cláusula que a gente está falando em vários momentos aqui nesse vídeo, ela vem a ser uma disjunção de literais. Ou seja, se eu tiver uma disjunção em que eu tenho vários e vários literais, né, então ali eu vou chamar de cláusula. Essa cláusula só pode ser feita com dois literais? Não, como vocês podem observar aqui no slide, né, nós temos uma generalização, ou seja, eu vou de um literal L1, disjunção L2, disjunção diversos literais, até um literal Ln, onde n é o tamanho dessa cláusula, certo? Lembre-se daquela nossa aula lá no início do curso, né, onde a gente falou sobre tamanho de fórmula, tá certo? Então, isso daí é o que define uma cláusula. Então, uma cláusula não é somente dois literais unidos por uma disjunção, ou três, são n literais. Mas tem um detalhe interessante aqui, ó. Se o tamanho dessa cláusula for igual a 1, né, então nós dizemos que essa cláusula é unitária. Se o tamanho da cláusula for n igual a 0, então a cláusula é dita vazia, certo? E aí a gente começa a tangenciar um pouco a teoria de conjuntos. Tá bom? Não esqueçam que lógica matemática e teoria de conjuntos, elas têm uma relação muito próxima. Isso a gente vai ver com mais detalhes em matemática discreta. Tá bom? Bem, e nesse caso, quando a gente tem uma cláusula vazia, convenciona-se que a cláusula vazia é idêntica à constante falsa. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, em algumas literaturas é chamado de falsum, né? Que é falso em latim. Outras literaturas chamam de bottom, mas esse símbolo aqui, nesse caso, ele está representando o que nós chamamos de constante falsa, certo? Então, no caso aqui, uma cláusula vazia é a nossa constante falsa, é o nosso falso. Então, muito provavelmente nos exercícios que a gente vai trabalhar nesse assunto, vocês deverão encontrar essa constante ou nas listas de exercício ou em algum texto que eu passar para vocês, tá bom? Então, continuemos aqui, certo? Bem, a forma normal conjuntiva, certo? Ela é da seguinte forma, né? Negação de Q1, disjunção, negação Q, disjunção P, certo? Então aqui você tem um conjunto de sentenças, né, de conjuntivos, certo? Eu estou chamando aqui de Q1 até QK e de P1 até PL. Então, onde esses símbolos QK e PL são nossos átomos, tá certo? Então, nós podemos reescrever essa disjunção na forma implicativa. Vocês devem lembrar que quando nós trabalhamos com as equivalências notáveis, certo? Eu mostrei para vocês uma equivalência que eu tinha uma condicional, e qual é a equivalência dessa condicional? É uma disjunção com o primeiro disjuntivo negado. Esse primeiro disjuntivo, no caso, era o antecedente da condicional. Bem, nessa fórmula que nós estamos vendo aqui, que está generalizada, esses símbolos proposicionais Q, eles estão representando um antecedente, né? E esses símbolos proposicionais P com os índices, né, estão representando os consequentes. Então, dito isso, nós podemos pegar essa disjunção, observe que os Qs estão negados, né? Então eu pegaria todos aqueles símbolos que estão negados e interpretaria eles como sendo o antecedente de uma condicional. E esses símbolos P, que são literais não negados, né, eles podem ser agrupados como sendo o consequente de uma condicional. Dito isso, o que é que nós podemos concluir? Que essa forma aqui eu posso reescrever, né, na forma implicativa. Ou seja, esse conjunto aqui de conjunções, né, que é o meu antecedente, condicional essa disjunção que é o meu antecedente. Tá certo? Bem, depois eu vou detalhar para vocês como é que essa disjunção, né, essa disjunção aqui, que tinha os disjuntivos negados, ela virou essa conjunção aqui. Vocês devem lembrar de De Morgan, certo? Então, quando a gente aplica De Morgan em um conjunto de símbolos que estão negados e tem uma disjunção, certo? A equivalente deles seria o quê? Seria a negação de conjunções, tá certo?
Bem, vamos continuar aqui. Essa fórmula A está na forma normal conjuntiva, se ela for uma conjunção de cláusulas. Então, aqui é uma outra maneira da gente representar, né, isso do ponto de vista da literatura matemática, representar a forma normal conjuntiva. Esse símbolo aqui, que é o símbolo da conjunção, ele está bem grande, vocês devem lembrar daquele símbolo do somatório, do produtório, né? Então, aqui eu estou representando uma grande conjunção e eu estou fazendo essa conjunção de várias disjunções, ok? Então, dito isso, o que é que nós podemos concluir? Nós podemos chegar à conclusão de que quando uma fórmula está na forma normal conjuntiva, significa que ela é uma conjunção de disjunções, certo? Então, eu tenho aqui uma conjunção em que cada conjuntivo é formado por uma disjunção ou por várias disjunções. Então, se eu junto, através de uma conjunção, várias disjunções, eu tenho a forma normal conjuntiva. Ok? Bem, voltemos aqui para o slide. E aqui nós temos um teorema. Esse teorema ele é muito importante. Ele diz o seguinte, que para toda fórmula da lógica proposicional clássica B, né, qualquer fórmula B, existe uma fórmula A na FNC, ou seja, na forma normal conjuntiva, que é equivalente a B. Ou seja, eu tenho aqui uma fórmula B, uma fórmula que não está normalizada, certo? Eu sei que existe uma fórmula A qualquer que está em FNC, ou seja, está na forma normal conjuntiva e que ela é equivalente à fórmula B. Então, o que é que nós podemos concluir disso daí? Nós podemos concluir que sempre que eu tiver uma fórmula que não está normalizada, certo? Que ela está não está nem em FNC nem em FND, eu posso proceder com a conversão dessa fórmula para a FNC e essas duas fórmulas serão equivalentes, ok? Só que aí tem um porém. Quando eu procedo com a conversão de uma fórmula para a FNC, essa fórmula ela vai ficar maior, certo? Ela vai ficar com um tamanho bem maior do que a fórmula original, tá bom? Então esse é um aspecto que a gente não pode deixar de mencionar quando a gente fala em conversão de fórmulas que estão não normatizadas para uma forma normatizada, certo? Se a gente não comentar isso, pode ser que quando vocês aplicarem o algoritmo de conversão, vocês se espantem com o resultado que vão obter. Mas por incrível que pareça, aquela fórmula que está normatizada, ela é equivalente à fórmula original, ok? Voltemos aqui para os nossos slides, beleza? Então, gente, dito isso, né, nós podemos agora conhecer o algoritmo que vocês vão utilizar para transformar uma fórmula qualquer que não está normatizada para uma fórmula normatizada, certo? Bem, eu vou apenas apresentar o algoritmo e no nosso encontro síncrono eu vou fazer exercícios com vocês que nós vamos aplicar esse algoritmo. Mas eu preciso que vocês compreendam inicialmente como é que funciona o algoritmo. Veja bem, então eu tenho como entrada uma fórmula B qualquer. Essa fórmula B ela não está normalizada, tá bom? E nós vamos ter como saída uma fórmula A na FNC, ou seja, ela vai estar normalizada. E, como foi dito com o teorema anterior, do slide anterior, essa fórmula B e essa fórmula A serão equivalentes. Lembre-se que quando eu falei de equivalência lógica para vocês em vídeos passados, em encontros passados, eu disse o seguinte, olha, eu tenho duas fórmulas. Elas podem ser sintaticamente diferentes, né? Ter uma estrutura diferente, mas se elas são equivalentes, elas são logicamente equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo valor lógico, tá certo? Então não esqueçam dessa definição de equivalência lógica, que é uma definição muito importante para o estudo que a gente está desenvolvendo aqui, beleza? Voltemos aqui para o nosso algoritmo, já para a gente finalizar esse vídeo, tá certo? No nosso algoritmo tem o seguinte, eu tenho aqui um para, né? Vejam que esse algoritmo está em pseudocódigo, tá bom? Mas acredito eu que tranquilamente vocês conseguem compreender ele bem direitinho. Então, para subfórmulas x, y, z da fórmula B, né? Nós vamos fazer o seguinte, primeiro, nós precisamos redefinir as condicionais em termos de disjunção e negação, ou seja, onde tiver uma condicional, x
condicional y, eu vou proceder com a substituição pela equivalência notável, que é uma disjunção em que o x, que é o meu antecedente, ele vai estar negado, certo? Então essa é a primeira etapa do algoritmo. Você vai rastrear a sua fórmula, onde tiver uma condicional, você tem que aplicar a substituição dessa fórmula, né, dessa condicional, por essa disjunção que é a equivalente da condicional. Isso é assunto de aulas passadas. Bom, o próximo passo é o seguinte: empurrar as negações para o interior por meio das leis de De Morgan. Ou seja, as leis de De Morgan que foram estudadas também em etapas passadas, né? Estão aqui bonitinhas, tá certo? Se você de repente tiver uma negação, opa, aqui tem um pequeno erro, que essa negação aqui está duplamente negada, aqui vai ter só uma negação, tá certo? Então, quando você tem uma negação fora dos parênteses e essa negação está negando uma disjunção ou uma conjunção, você pode aplicar uma das leis de De Morgan, certo? Isso a gente viu na aula sobre equivalências notáveis. Não esqueçam, por favor. Então, onde tiver esse tipo de situação, ou seja, uma negação fora dos parênteses e dentro dos parênteses eu tenho uma disjunção ou uma conjunção, eu tenho que aplicar De Morgan, certo? Se no caso eu tenho uma negação e dentro dos parênteses eu tenho uma disjunção, eu tenho que substituir por essa fórmula aqui, que é a equivalente. Se eu tiver uma conjunção e ela estiver negada, ou seja, houver uma negação fora dos parênteses, eu preciso aplicar essa outra lei de De Morgan e substituir essa fórmula aqui por essa que é a sua equivalente, correto? Entendido? Então, quando eu procedo dessa maneira, eu estarei simplesmente empurrando para dentro dos parênteses as negações que estão fora, tá certo? Bem, próximo passo é a eliminação da dupla negação. Então, onde tiver uma dupla negação, eu também preciso substituir essa dupla negação pelo literal não negado. Olha, isso daqui também a gente viu na aula de equivalências notáveis, tá certo? Então aqui não é novidade nenhuma para vocês. E para finalizar o processo, nós vamos aplicar a distributividade da disjunção sobre a conjunção. Ou seja, se eu tiver uma fórmula como essa daqui, olha, eu tenho uma disjunção fora dos parênteses, né? X disjunção, e aqui dentro dos parênteses eu tenho uma conjunção. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que aplicar uma outra equivalência notável, que é a lei da distributividade. Eu vou distribuir o disjuntivo sobre o conjuntivo. E aí eu vou obter isso aqui, ó. Observem que, ó, x disjunção y, conjunção x disjunção z. Pronto. Uma vez que eu faço tudo isso daqui e eu não tiver mais nenhuma fórmula A que eu possa aplicar uma substituição, significa que eu terminei de transformar aquela fórmula que estava não normatizada em sua equivalente normatizada através da forma normal conjuntiva, correto? Então é isso. Bom, algumas dúvidas que podem estar pintando na mente de vocês, né? Professor, eu tenho que fazer todos esses passos aqui? Sempre eu vou ter que fazer isso? Não necessariamente. Pode ser que você esteja normatizando uma fórmula que não tenha condicionais. Então, se aquela fórmula não tiver condicional, não há necessidade de você realizar esse passo. Se a fórmula que você está normatizando não tem negações que precisam ser empurradas para dentro do parênteses, você também não precisará aplicar De Morgan. Da mesma forma que se sua fórmula não tiver duplas negações, você não precisa aplicar isso aqui. Mas muito provavelmente, essa distributividade da disjunção sobre a conjunção, você vai ter que fazer em algum momento, tá certo? Entendido? Observem aqui, ó, essa fórmula resultante, né, que ela se encaixa com perfeição no conceito de forma normal conjuntiva. O que foi que eu disse que era uma fórmula na forma normal conjuntiva? Era uma conjunção de disjunções. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Uma conjunção de duas disjunções. Então, eu diria que essa é a fórmula mais simples de uma FNC, certo? Tá entendido? Então, a gente podia grosseiramente dizer que isso daqui é a mais simples fórmula, aliás, mais simples forma de uma FNC. Bom, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui.
Porém, esse assunto ainda não está encerrado, porque a gente ainda não chegou na resolução. A resolução vai ficar para um segundo vídeo, onde nesse segundo vídeo nós vamos ver também a FND, e também nesse outro vídeo, que eu vou ter mais tempo também, nós vamos ver alguns exemplos. Eu vou fazer alguns exemplos de conversão para vocês, tá bom? Então a gente vai finalizando esse vídeo aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido o que é um FNC, como é que o algoritmo da FNC se comporta, tá bom? Se não tiver compreendido agora, aguardo o próximo vídeo que eu vou trabalhar uns exemplos com vocês nesse próximo vídeo, tá certo? Então, até lá, gente. Tchau, tchau.